vocês fazem ali, você falou a parte física. Isso. Agora a parte mental, o que vocês fazem ali para poder desenvolver o intelecto? É só, você vai desenvolver só seu intelecto espiritual ou tem algo mais que vocês passam ali para desenvolver? Isso. Na verdade, o clube ele tem diversas especialidades que nós falamos, né? Uhum. Que é aquele que está acostumado, tem aquela faixa, né, André? Uhum. E ali tem aquelas especialidades. E aquelas especialidades, elas estão divididas dentro dessas 3 áreas que nós estamos falando. Então, tem muito ali, né? Na parte intelectual, tem muita coisa que o menino estuda, tanto da natureza e outros aspectos, né? Da biodiversidade e tudo mais, que muitas vezes ele chega na escola e descobre que o professor está falando algo que ele aprendeu lá no Clube do Desbravador. Muito interessante. Né? Então, a gente, de tudo que você possa pensar, de cães, de gado, de formiga, de peixe, de aranha, de aço, planeta, anfíbio, né? Anfíbio, areia, né? O que mais? Cobra, serpentes, constelações, entendeu? O corpo humano. Então, o clube, ele ensina toda essa parte, vamos dizer assim, intelectual para o menino. Né? Porque o menino aprende desde a parte da palavra, vamos dizer assim, técnica da coisa, né? O nome científico, vamos dizer, né? Ele está estudando ali sobre flores, por exemplo. Então, ele aprende o nome original, né? Científico das flores, palmeiras. Ele vai estudar tudo sobre palmeira, né? E além também tem a parte também da saúde também. Porque ele aprende primeiros socorros básicos, resgate básico, né? Resgate na mata, né? Então, uma série de coisas, certo? Inclusive, eles recebem até um mestrado quando eles conseguem fazer 7 especialidades da mesma, né? Daquela área, melhor dizendo, daquela área, né? Daquela área, ele recebe um mestrado em cima daquilo ali. Serve até de bom testemunho pro professor, né? Porque o professor, às vezes, tá ali vendo, rapaz, esse menino é diferenciado. Isso. E nós aí vê as notas e fala, né? Temos muitos testemunhos de meninos, né? que o professor admira e o moleque é desbravador. Legal. Eu acho que a gente tem aqui um cara com vários mestrados, né? Tem uns 2 mestrados. Os 2, né? Coisa PhD. PhD, né? Coisa boa. Tem PhD. Então ele falou de 2 áreas, né, André? Falou da parte física, mental e independentemente do clube, o ser humano ele tem essa capacidade de crescer na parte física, mental. Agora, o espiritual é a parte mais importante que o clube foca. Isso. Porque qualquer pessoa, sendo da igreja, ela pode ler um livro ali, como se alimentar, entender que deve fazer exercício físico, né? Agora, a gente entende que o cristão, né, ele não vive só para esse mundo, né? Não é só, eu quero ter saúde, quero só tirar boa nota aqui. Então, o que vocês fazem ali para poder desenvolver essa parte espiritual, que é uma parte talvez mais difícil, porque depois da entrada do pecado no mundo, o ser humano, ele tem algo que parece que é um bloqueio que impede ele de abrir o coração para as coisas espirituais, né? Isso. Então, como que é o primeiro contato com o desbravador que está chegando ali, talvez um lar desestruturado, um lar que não tem costume da leitura da Bíblia, da oração? Como que vocês recebem esses pequenos desbravadores ali iniciantes? A parte espiritual, vamos dizer assim, é a parte principal do clube. Essa é a verdade. Nós somos cristãos e temos como meta a mensagem do Evangelho a todo mundo em minha geração. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é o lema? Esse é um dos lemas, né? É porque tem lá o lema. Eu tenho um lema, objetivo, né? O pessoal fica pegando meu pé para ser desbravador. Mas enfim, o acampamento, caminhadas, campuris, é apenas uma vitrine, certo? É apenas uma vitrine. O produto principal que nós vendemos, vamos dizer assim, né? Pra gente entender, é a salvação. Esse é o produto principal. Que legal. É levar o menino a conhecer a Jesus. Muito certo? Bem. A conhecer a Jesus. E para conhecer Jesus é através da sua palavra. Certo? Então, nós levamos o menino a entender a importância de conhecer Jesus. Né? Quem é Jesus? Por que Jesus? Por que se fala tanto desse homem? Então, a gente vai aguçar a curiosidade dessa criança, desse juvenil, na pessoa de Jesus. Então, tudo parte dali. Por isso que nós temos, ao sábado, o que nós chamamos de capelania. Então, nós tiramos uma parte da tarde para que, através de atividades, né, conectivas, aí, através de jogos, brincadeiras, até algumas competiçãozinhas assim, suave, para levar eles, aguçar eles à vontade de ler a Bíblia. Né? Então, muitas vezes, faz ali um sorteio,
vai ganhar um brinde. O bom de Bíblia. O bom de Bíblia, né? Nós temos o bom de Bíblia, aquela coisa toda, entendeu? Eu lembro que uma vez a gente fez um torta na cara lá no pátio, foi bacana. As histórias em si, né? Então conta as histórias bíblicas para eles, e eles ficam assim, maravilhados, né? Aquilo ali, né? E hoje, como você bem disse, é um grande desafio, porque hoje nós temos o smartphone, que é uma concorrência muito direta. Como você segurar uma turminha sem estar usando o celular, né? Mas assim, eu louvo a Deus porque você chega muitas vezes numa capelania e você está vendo aquela turma toda envolvida ali e ninguém grudado em celular. Todo mundo envolvido ali, cada diretor tem uma dinâmica diferente do outro, né? Um mais animado do que o outro, né? E como vocês gostam de ir pro mato, né? Já não pega sinal mesmo. Não pega sinal, já é um problema menos. Já ajuda bastante. E a gente já teve bons resultados disso. Então, com isso, os meninos vão pegando gosto, certo? Pela leitura. Sim. Eu, por exemplo, tenho um exemplo de uma mãe, que ela é apaixonada pelo Clube dos Desbravadores, apesar de não ser da nossa denominação. Isso também tem um aspecto importante, que o clube ele não pega só os meninos, que é da Igreja Adventista, assim, da comunidade, e também de outras denominações, porque nós não trabalhamos a questão doutrinária em si, a gente trabalha a Bíblia em si. Levar o menino a entender o que é a Bíblia em si. E eu tenho uma experiência boa de uma mãe, que era de determinada denominação, e que os meninos dela queriam entrar pro clube, né? Aí ficava naquele impasse, vai tal. Disse, deixa os meninos ir. Depois ela vê, vai vendo aí. Beleza. E a mãe, André, ficou assim, apaixonada pelo Clube do Desbravador. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente já falou desde o início. Algumas denominações, ela tem muita programação para adulto e pouco para criança e adolescente e juvenil. Nós já temos essa pegada. E o que aconteceu? Essa criança, esse juvenil, na verdade, era são dois juvenis, já são adolescentes, né? Eles iam para um culto evangélico, mas que falava uma linguagem para adulto. Então, eles estavam crescendo dentro de uma igreja, mas que não tinha nada que oferecesse a ele, né? E, por conta disso, falando dessa parte espiritual, eles não tinham muita empolgação para a leitura da Bíblia, certo? Quando começou a vir para o clube, para as capelanias, e começou o desafio, tem que ler, tem que estudar, tem que explicar a parábola, tem que contar a história, tem que falar isso, não sei de quê. Os meninos começaram a fazer o quê? Ler mais a Bíblia. E foi exatamente isso que a mãe falou. No momento em que meus meninos começaram a no Clube dos Desbravadores, eles começaram a ler a Bíblia como eles nunca tinham lido até antes. Que bacana. Né? E aí, isso aí, quer dizer, a gente até me arrepio com isso, né? Porque aí você vê o poder que é isso, né? Eu me lembro também de outra mãe, que era de outra denominação, e a gente tinha as capelanias lá, e ela pediu assim, dá pra eu ficar só pra eu ver? Eu falei, não tem problema não, pode ver e tal. E aí, como vocês falaram, aquela brincadeira da corrida bíblica, né? Vai ganhar um bombom, vai ganhar não sei de quê, quem achar primeiro o verso, né? E os meninos, vapo e tal, e o dela assim, meio complicado ainda, aquela coisa toda. E depois, no final, que terminou a capelania, toda a programação, ela chamou a gente no lugar e falou assim, ó, vocês estão de parabéns. Eu só estou um pouquinho aqui decepcionada. Mas por quê? Porque o meu menino não é tão rápido como os daqui. Né? Mas isso é um trabalho feito em casa, né? Então, essa parte espiritual, ela é muito importante. Além do que, os meninos também ajudam em algumas atividades, certo? Porque o clube normalmente faz também esse trabalho social de arrecadar cestas básicas e levar para a família. E quando chega lá, leva uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, canta. Então, eles veem uns tocando violão, já quer também aprender a tocar violão. Inclusive, no clube tem especialidade de violão também, né? Aí vê o outro já falando, já começa a empolgar para falar. Então, daqui a pouco você está vendo um menino daquele. Tenta envolver todo mundo, né? O clube tem o púlpito juvenil, né? Normalmente, no Dia Mundial do Desbravador, a gente sempre tem que colocar um menino desse para pregar e um sempre coloca. E daqui a pouco você está vendo aquele menino se envolvendo com as coisas espirituais e só crescendo. Cantores, pregadores, pastores. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Inclusive, Sim. Isso mesmo, porque a gente tem muitas experiências, daqui a pouco na aula solta. Tem muita história